Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para continuar as nossas leituras e reflexões no livro de Provérbios. Continuamos, com ali o capítulo 18, fazendo ali a leitura e as reflexões sobre os versos de 16 a 20. E o nome do vídeo de hoje é Árbitro da Verdade e você vai ver por quê. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você não tiver com ela, não tem problema. Como de costume, a gente faz uma leitura e uma breve reflexão sobre cada versículo e sobre os versículos complementares. Então, nesse momento, capítulo 18 do livro de Provérbios, versos 16 a 20. O verso 16 ele diz assim: O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. E aí, como dois versos paralelos de outro livro, inclusive, que é do livro de Gênesis, no seu capítulo 32, no verso 20, diz assim: E direi também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com um presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura, ele me aceitará. E Provérbios, aqui no capítulo 21, que é mais para frente do que nós estamos hoje, mas no seu versículo 14 diz que o presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. E é uma forma para a gente refletir nessa noite, está dizendo o Senhor de uma forma literal realmente, um presente como algo com o qual você beneficia outra pessoa, você presenteia, você oferta outra pessoa, é uma forma de demonstrar generosidade, demonstrar gratidão que vai gerar benefícios, que vai gerar reconhecimento. E esse tipo de ação, de comportamento, de atitude, muitas vezes faz a pessoa chegar à presença daqueles a quem ela desejaria ter acesso, De outra forma ela não conseguiria. E por que essa reflexão? Não é que seja adequado, porque o Espírito de Deus que habita na palavra da verdade nos ensina, que nós não devemos agradar, nem usar nenhum tipo de suborno ou adorno, ou qualquer que seja o tipo de mecanismo para alcançar objetivos, se não confiar no Senhor, depositar nele as nossas esperanças, manifestar o caráter de Deus e de justiça e de integridade, que com certeza coisas serão alcançadas conforme a vontade de Deus. E claro, trabalhar pelos objetivos e pelas metas e por tudo aquilo que se há desejo de crescer e de prosperar, tanto na fé quanto materialmente. Mas esse verso é para a gente refletir e compreender que este é o jeito que o mundo, que as pessoas do mundo e que a nossa sociedade, que o mundo, quando a gente costuma dizer, é o jeito que o mundo pratica, não o que deveria ser. E no verso 17 diz assim: o que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Aquele que mostra primeiro, por exemplo, uma causa ao juiz, mostra uma causa para julgamento, para ser ponderada e considerada, parece justo sempre aquele que primeiro apresenta. Mas vamos mantendo nessa metáfora do juiz, da causa apresentada ao juiz. O juiz ele está preocupado naquele momento com uma análise completa da situação, então com os dons ou então com a seriedade do orador, com o comportamento, e não necessariamente refletindo na causa, até que outro venha e o investigue, e apresente outra causa ou ainda apresente termos e apresente argumentos e discuta aquele assunto, ou seja, até que ele examine as palavras e tudo aquilo que é declarado da causa que é acrescentada. E por que a gente entra nessa linha de exemplo? Porque aquele que vai julgar algo ou algum assunto, ele não pode dar um parecer precipitado, até que tenha ouvido o outro ou todos os outros lados do caso. E aí a informação, a instrução, a abertura de olhos que o Senhor nos traz através dessa reflexão e dessa palavra, é que toda precipitação na decisão sem ouvir os lados, de uma questão ou de algum assunto, de alguma causa, tem que ser evitada, Não se pode fazer julgamento precipitado, não se pode fazer julgamento sem a devida reflexão, sem a devida ponderação. Então ali, portanto,
perante esse tribunal, como exemplo que a gente está fazendo, né, da própria avaliação, é como se o homem ele deve sempre examinar a si mesmo, né? O homem ele é o primeiro em sua própria causa, sempre vai lhe parecer justo, até que se levante outro, o seu vizinho ou o seu próximo e o examine. Então é necessário sempre a reflexão e a ponderação sobre as justiças das nossas causas, né? Que nem sempre são justas. E aí esse verso dá para a gente ter como referência a passagem que está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 4, versos 3 a 5, que diz assim: Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E no verso 18 diz assim, que a sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos, né? E aí vamos manter essa linha de exemplo, né, de causas jurídicas, de processo, né, como se fosse algum tipo de julgamento, assim, para a gente ilustrar as nossas reflexões nessa noite. Muitas pessoas, elas brigam, né, elas entram com contendas, com processos, disputas, às vezes judiciais, mas elas entram nesse conflito nem tanto por amar aquilo que elas têm, por exemplo, mas é a revolta, é a relutância de ceder para o outro, né? A relutância de se sentir prejudicado em relação ao outro, né? Em algumas passagens no Antigo Testamento existia um tipo de sorteio nas ocasiões que eram assim solenes, eram sérias, né, para deixar a decisão com Deus. Então colocava-se o assunto sobre o crivo, né, sobre o juízo de Deus, e fazia-se um sorteio para que assim o Senhor Deus pudesse responder de uma forma específica, né, como árbitro supremo, né. E ali eu trago para você Provérbios capítulo 16, versos 33, que fala sobre isso. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor é que procede toda a determinação. E nesse verso fala, né, a sorte faz cessar os pleitos, porque assim que se é sorteado, se conhece o destino, né, de todas as coisas, se conhece ali o juízo que Deus gostaria de fazer. E os poderosos são aqueles que realmente, eles são de tal forma obstinado, né, como poderosos, que eles podem causar prejuízo ou danos, ou a um ou a muitos, até que se chegue, ou ao menos que se chegue no acordo mútuo. Por isso a necessidade de entrar em uma briga judicial, por isso a necessidade de fazer algum tipo de sorteio. É importante que nós saibamos que realmente, como diz o verso, toda a sorte, tudo aquilo que é determinado procede do Senhor, tudo aquilo que é realizado procede do Senhor. É o Senhor quem julga todas as coisas e somente a Ele cabe o julgamento de todas as coisas pela sua sabedoria. Então, tudo aquilo que é disputável, tudo aquilo que é realizável, tudo aquilo que pode ser raiz de prejuízo, deve-se primeiramente ser considerado na presença do Senhor, né? Essa é uma das reflexões que nós podemos ter, porque todas as coisas estão sob o Senhor nosso Deus. Então, amemos mais a verdade e a justiça que há em Deus do que em detrimento do nosso prejuízo, das nossas causas, né? Ou causando ali um prejuízo a alguém. A sorte lançada para resolver algum aspecto, por exemplo, ou algo deixado, a disputa para resolver pela força da sua própria mão, ela não está de acordo com a palavra de Deus, porque é o Senhor quem determina se é sim ou se é não, se haverá separação ou se haverá união, se haverá divisão ou se haverá, né, agremiação. É do Senhor que procede toda essa sorte de juízos e determinações, e devemos colocar sempre nas mãos dele, que são as mãos poderosas e hábeis para legislar em qualquer e em todos os tipos de assunto. E no verso 19 diz assim, que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte,
e as contendas são como ferrolhos de um palácio. E aí a gente pode refletir da seguinte forma, né, que realmente um irmão, ele resiste com muito mais violência do que uma cidade que é fortemente protegida e armada, né? E alguns tradutores, estudiosos e filósofos, enfim, podem usar a seguinte frase também para dar um exemplo nesse versículo, que são: os ódios dos parentes mais próximos são geralmente os mais ferozes, né? E as suas contendas, essas brigas, os seus litígios, são como grades de um castelo, né? Muito mais difícil de ser quebrado do que aqueles edifícios que são mais humildes e mais simples, né? E aí, como exemplo, a gente tem a briga entre irmãos, por exemplo. Uma briga entre aqueles que são irmãos, às vezes impede uma reconciliação de uma forma tremenda, né? Quanto mais próximo for o atrito, quanto mais próximo for a pessoa com a qual existe algum tipo de atrito, maior vai ser, né, a dificuldade de recomposição do relacionamento, de restauração do relacionamento, né? O maior amor, quando ele é ferido, ele se transforma às vezes no maior ódio, né? Com a mesma intensidade. E muitas vezes o erro de um irmão parece tanto ou mais amargo quando se pensa os maiores benefícios devidos a um irmão, né? E assim os espera. Aumenta muito o rancor, né, de um irmão para o outro. Dos defeitos mútuos, né, de um dos outros são muito mais conhecidos pelos irmãos, e às vezes o ódio é tão ou mais intenso. Dizem alguns filósofos que falam, né, ponderam sobre a impossibilidade de uma reconciliação verdadeira e sólida entre os irmãos que se ofendem, que são ofendidos. E por que isso fala nessa intensidade? Porque exatamente sobre isso, quanto mais próxima a pessoa está, mais emocionalmente, né, de relacionamento, mais parece que a ferida que ela vai fazer é mais funda. E parece que mais impossível se é de perdoar, ainda que a palavra de Deus declare e determine, o Senhor determina que nós devemos perdoar. E as pessoas usam muito essa palavra de praticamente difícil, é impossível. Só que daí nessa noite, o verso de referência para esse versículo é justamente um lembrete, que está lá em Lucas, no capítulo 18, verso 27, que tudo aquilo que parece impossível nessa terra, diz assim o versículo, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, aquilo que nós podemos ter sofrido ou até que podemos ter causado nesta terra, ainda que pareçam ser impossíveis de serem perdoadas, de serem restauradas, de serem restituídas, podem parecer impossíveis na terra, mas ao Senhor nosso Deus é extremamente possível se corrermos para Ele em arrependimento e em busca da sabedoria dEle e da direção dEle, do caminho dEle para prosseguir todos os dias. E o verso 20 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. E existem dois versos ainda em Provérbios de referência que diz, Provérbios 12, verso 14, cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. Provérbios capítulo 13, verso 2 diz ainda que do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Fruto da boca do homem, o seu ventre se fartará. E é exatamente a semeadura através da comunicação das palavras, né, do comportamento traduzido em expressão, né, vocabular, assim. Então, cada um tem o seu fruto, né, seja ele ou bom ou mal, das suas palavras, sejam elas boas ou más. Então, sendo o fruto bom ou mal, seja o ato de comunicar, falar, transmitir, sendo bom ou mal, o fruto vai ser bom ou mal. E qual que é a reflexão mais interessante desse verso? É que de todas as outras formas, se a gente for pensar em frutos, em frutas e em alimentação, para nós tudo basicamente na terra é opcional. Mas esse fruto, né, que vai nos alimentar, que vai nos retroalimentar e propagar ao nosso redor, ele não é opcional, ele é inevitável. Então todos nós,
colheremos, né? Nos fartaremos daquilo que nós manifestamos. Frutos bons, alimentos bons. Frutos bons, sementes boas propagadas, bênçãos e coisas boas. Nós vamos recolher, nos alimentar e nos fartar, né? Mas, se assim for o contrário, também colheremos devidamente as consequências, colheremos devidamente o mau fruto, as más obras, as más situações e circunstâncias daquilo que nós nos fartamos de manifestar, né? A palavra de Deus, ela é muito sim ou não, certo ou errado. Não é que não exista, mas é preto ou branco, não é cinza. Não, é porque não existe, porque é sim ou não por ser verdade ou mentira. O Senhor, ele não trabalha com depende. O Senhor, ele não manifesta na palavra dele essas condicionais que nós humanos usamos para justificar muitas coisas. O Senhor, ele demonstra aquilo que é verdade, que é realidade, que deve ser praticado, e demonstra também o caminho para que nós tenhamos ajuda para executar todas essas coisas. Mas tudo isso é sempre disponível para aquele que quer conhecer e seguir a palavra de Deus e assim retomar o caminho de relacionamento com Ele. Eu espero que você tenha gostado da palavra nessa noite, que ela tenha sido bênção para você de alguma forma, e eu agradeço muito a tua companhia até aqui. Se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira estaremos com mais alguns versos, mais algumas considerações naquilo que o Senhor tem a nos ensinar na sua palavra, no seu livro riquíssimo que é o livro de Provérbios. Deus te abençoe. Uma boa noite.